Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e que o Espírito Santo inscreva a lei de Deus em seus corações. Amém? E meus queridos, se vocês ainda não pediram o livro O Retorno da Glória, 21 dias de poder, peçam através do WhatsApp que está aqui na tela, que hoje mesmo eu enviarei para vocês gratuitamente, ok? E dizem as Escrituras: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Bom, o livro do Apocalipse é dividido em várias seções e a segunda seção do livro do Apocalipse são as cartas às 7 igrejas. E depois de uma maravilhosa carta cheia de elogios e motivações para a igreja em Filadélfia, o Senhor pede para o profeta João escrever uma carta à igreja em Laodiceia, a qual ficava na Ásia Menor, igreja essa que literalmente era rica e abastada e aos olhos dos homens não tinha falta de coisa alguma. Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia e era conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários e por produtos que eram feitos ali pelo pó frígio misturado com óleo, que se tornavam então uma pomada para os ouvidos e também colírio para os olhos. Também os aquedutos de Laodiceia forneciam água mineral de fontes termais, mas as águas chegavam até lá com a temperatura morna e o seu sabor, devido ali ao alto teor de minerais e a temperatura da água, era sempre nauseante. Queridos, nós somos uma das maiores organizações a nível mundial e financeiramente somos realmente uma grande potência. A Laodiceia dos nossos dias é verdadeiramente o antítipo da Laodiceia dos tempos do profeta João. E assim como as águas de Laodiceia eram mornas e saturadas de minerais de maneira que isso causava náuseas, o orgulho e a presunção espirituais do povo em Laodiceia também os torna nauseantes ao paladar do Senhor, de maneira que ele diz que está a ponto de vomitar esse povo da sua boca. Bom, nós sabemos que só existem 7 igrejas no livro do Apocalipse e que a volta de Jesus se dará exatamente nessa 7ª igreja da profecia. E isso significa que, embora Jesus sinta náuseas ao olhar para o seu povo dos últimos dias, ainda assim ele não vai vomitar toda a igreja da sua boca, porque não haverá uma 8ª igreja. Mas então, vem aí a pergunta: se Jesus não vai vomitar toda a igreja de sua boca, como Laodiceia pode sair desse seu estado de mornidão? Amigos, embora pela parábola das 10 virgens nós compreendemos que o tempo de preparo para recebermos o selo de Deus não deve ser depois do decreto dominical, mas sim agora, a verdade é que a igreja de Laodiceia só vai sair do seu estado de mornidão após a saída do decreto dominical. E por quê? Porque hoje existe uma ideologia de números dentro da igreja, a qual acredita que a prosperidade dessa é ver pessoas ser batizadas aos montões, independentemente de estarem verdadeiramente convertidas ou não. E isso é um plano satânico, meus amigos. Pois Jesus disse, em forma de parábola, que o dono de um campo plantou a boa semente em seu campo e à noite, quando os trabalhadores daquele lugar estavam dormindo, vem o inimigo e planta o joio. E embora, ao explicar essa parábola, Jesus se refere ao campo como sendo o próprio mundo, sem dúvida alguma, nós também podemos aplicá-la diretamente à igreja. Queridos, quando os servos de Deus, nós, estamos dormindo espiritualmente, Satanás dá um jeito de introduzir o joio dentro da igreja e quanto maior o número de joio, melhor é para o inimigo das almas, porque assim como o joio rouba os nutrientes do trigo, da mesma forma, o joio espiritual impede e atrapalha o crescimento do trigo espiritual. E diz o Espírito de Profecia, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. Esse é um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Veja, embora logo haverá dentro da igreja um transe terrível, ele precisa acontecer. E por que precisa acontecer? Porque em outro lugar, o Espírito de Profecia nos diz que Deus só derramará em plenitude o Espírito Santo quando a maior parte da igreja o está buscando. E, sendo que hoje a maior parte da igreja é joio, dessa forma, Deus precisa enfiar uma terrível sacudidura após a saída do decreto dominical, sacudidura essa que será tão terrível a ponto de pensarmos que a igreja cairá. Mas, conforme as multidões de falsos remanescentes foram sendo eliminadas, embora
hoje esteja em número aí extremamente pequeno, vai chegar um momento que a maioria dos que permanecerem na igreja será o precioso trigo. E quando isso acontecer, a igreja vai passar do seu estado militante e morna para o seu estado triunfante e também fervescente. Essa será a igreja dos 144 mil. Essa será a igreja do povo, o qual não se achará engano em sua boca, porque eles serão irrepreensíveis diante do trono de Deus. E meus amigos, embora hoje ouvimos um incentivo para pregarmos a mensagem em todo o mundo, o próprio Deus não permitiria de forma alguma que isso acontecesse nesse momento, porque a pregação do Evangelho Eterno é muito mais do que dizer que o sábado é o dia do Senhor. Mas a pregação do Evangelho Eterno é apresentar o caráter do Pai e o caráter do Filho por intermédio do poder do Espírito Santo como chuva serôdia. E esse glorioso período, ele vai ser chamado de o alto clamor da terceira mensagem angelical. Estamos nós preparados para esse terrível transe? Para o tempo da grande sacudidura? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, mas entregue-se de uma vez por todas às mãos do Senhor, para que Ele possa operar uma completa transformação em sua vida e te encher desde agora com a presença do Espírito Santo. Então, nós vamos ficando por aqui, mas antes vamos fazer uma oração. Nosso bom Deus e nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai eterno, hoje nós vivemos no período da igreja em Laodiceia, mas nós não queremos ser os mornos de Laodiceia e não queremos ser posteriormente vomitados da boca do Senhor Jesus. Desperta-nos, Pai, e encha-nos com o Teu Espírito Santo para que estejamos entre aqueles que darão o alto clamor das 3 mensagens angelicais. Isso te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, se essa mensagem foi edificante para vocês, então não se esqueçam de deixar aí o seu like e também de fazer o seu comentário para auxiliar na divulgação dessa mensagem, ok? E aproveitem para também assistir a esse outro vídeo que foi feito com todo carinho para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.